Olá, irmãos, amigos. Aqui estamos mais uma vez, sempre gratos a Deus pelas infinitas misericórdias do Senhor e esta oportunidade de gravar a mensagem dos estudos da Palavra de Deus. Estamos numa série de mensagens sobre quem foi Jesus, com o propósito de engrandecer o Senhor e ajudar as pessoas a compreender um pouco mais sobre a pessoa de Cristo, em especial no Velho Testamento, que tem sido pouco ensinado. Essas mensagens podem ser compartilhadas nos grupos de WhatsApp, pode ser compartilhado nas redes sociais, tem minha autorização, não há dificuldade. Então, nosso propósito é propagar mais e mais os ensinos do Senhor. Nesse momento, nós queríamos tratar sobre quem foi Jesus no Velho Testamento, sobre a promessa selada com as alianças. E nós queremos ler um texto aqui em Gênesis capítulo 15, o verso 9 e o verso 10, que diz assim: E disse-lhe, toma-me uma bezerra de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, uma rola e um pombinho. E trouxe-lhes todos estes, e partiu-os pelo meio, e pôs cada parte deles em frente da outra, mas as aves não partiu. Aqui está um texto nas Sagradas Escrituras, talvez um daqueles de difícil interpretação. Talvez um daqueles que já ferveu a cabeça de muitos teólogos no decorrer de toda a história da humanidade dos estudos das Sagradas Escrituras. Aqui, irmãos, nós temos o primeiro relato da aliança com os animais e com os cortes dos animais. Então, nós temos o primeiro relato aqui. Claro que nós tivemos a aliança de Deus com Adão, o sacrifício do animal para a cobertura de Adão e Eva, mas aqui em Abraão nós temos o primeiro relato, e é muito importante. Havia uma promessa de Deus com Abraão, e essa promessa foi selada com uma aliança. Vamos ver os versos anteriores aqui, ó. Olha o que diz o capítulo 15. Vamos ler do verso 1 até chegarmos aqui na promessa. 15:1 diz assim, ó: Depois destas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abraão: Senhor Deus, que me hás de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão: Eis que não me tens dado filhos, e eis que um nascido da minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: Este não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair, este será o teu herdeiro. Verso 5. Então levou-o fora e disse-lhe: Olhe agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe: Assim será a tua descendência. Verso 6. E creu ele no Senhor, e imputou-lhes isto por justiça. Disse-lhe mais: Eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te a ti esta terra, para herdá-la. Verso 8. E disse ele: Senhor Deus, como saberei que hei de herdá-la? Como saberei que hei de herdá-la? Nesse momento, Deus dá a resposta a ele. E disse: pega animais, pega o carneiro, pega a novilha, vai lá, você vai cortar. Era o pacto de Deus com Abraão. Havia uma aliança. Veja o versículo de número 18. Todo esse acontecido, vou mostrar alguns slides, agora veja o verso 18. Naquele mesmo dia fez o Senhor uma aliança com Abraão, dizendo: A tua descendência tem dado esta terra, desde o rio Egito até o grande rio Eufrates. Eu vou mostrar alguns slides, são materiais que eu coloco nas minhas meditações, quem as recebe tem esses materiais, lá está bem mais completo, aqui é só uma pincelada no assunto, mas eu vou mostrar os slides
E vou tentar, com esse material, explicar um pouquinho a aliança e o contexto histórico aqui. Essa palavra, irmãos, aliança, uma palavra hebraica que a origem dela difícil. O que nós chegamos à conclusão, todos estudiosos até hoje, é que ela tem um significado de pacto. E aí eu vou dar minha interpretação aqui, com base bíblica, mas algo difícil de interpretação. Veja aí os slides aí, ó. Esse primeiro diz assim, ó: o que sabemos sobre o assunto aliança? Qual o seu significado? Qual a etimologia da palavra? Quando foi aplicada? Quem faz aliança? Extensas investigações na etimologia da palavra hebraica que foi traduzida por aliança. Berit. Essa é a palavra hebraica que aparece lá no texto quando traduziu por aliança ou pacto. Apesar das tantas pesquisas, o conteúdo parece inconclusivo no sentido da palavra. O conceito mais aceito é o que indica pacto. Como então entender? Aliança é um pacto de sangue soberanamente administrado. Lembre-se do que o autor de aos Hebreus deixou registrado para nós. Sem derramamento de sangue, não há remissão. Hebreus 9, 22, a parte B. É um pacto de vida ou morte. A aliança cria um compromisso entre ambas as partes. O pacto de sangue ou pacto de vida e morte expressa o caráter absoluto do compromisso entre Deus e o homem. Havia uma aliança, irmãos, entre Deus e Adão. Adão quebrou a aliança com Deus. O salário do pecado é a morte. É um pacto de vida ou morte. Veja o próximo slide. O sangue representa a vida, pois a vida está no sangue. Levítico 17, 11. E por isso o derramamento de sangue representa o julgamento sobre a vida. A imagem bíblica do sacrifício de sangue dá ênfase à inter-relação de vida e sangue. O derramar de vida, sangue, significa o único caminho de livramento das obrigações de aliança, uma vez contraídas. Uma aliança é um pacto de sangue que compromete os participantes à lealdade sob pena de morte. Uma vez firmada a relação de aliança, nada menos que derramamento de sangue pode libertar das obrigações contraídas no evento de violação da aliança. Qual aliança você tem com Deus? Quando a gente fala pacto de sangue, eu queria que você entendesse uma coisa. O sangue, a Bíblia diz que é vida. O sangue, ele circula pelo nosso corpo. Se parar, o coração parou de bombar, acabou a vida. Morreu. Esse é o motivo. Como era o sacrifício em todo o Velho Testamento? Trazia-se um animal perante o sacerdote, e ali o sacerdote cortava sua garganta, a veia principal, o sangue jorrava. Quando o sangue jorrava, aquela vida se esvaía. O que estava ocorrendo? Morte daquele animal. Então, quando se fala no derramamento de sangue, é porque a vida está no sangue, então tirou-se o sangue ali, acabou-se a vida, então vem a morte. Aí por isso que se trata, mas o salário do pecado é a morte. Qual era o pagamento? Morte de um animal. Então o ensino era esse, eles tinham que aprender que tinha que ter a morte de um animal. Então quando a gente trata da sangue da aliança, é nesse sentido. Agora vê se você consegue entender. Olhe por que precisamos ver Jesus no Velho Testamento. Por que Jesus derramou o sangue dele na cruz do Calvário? Nós vamos terminar esse slide mostrando. Jesus tornou-se maldição por causa de nós. A quebra de uma aliança é uma maldição. O Adão, quando quebrou a aliança com Deus, tornou-se maldito. Ele foi expulso. E agora ele não pode voltar para perto de Deus. Cristo derramou o sangue dele, deu a vida dele para trazer o homem de volta a Deus. Veja a profundidade do assunto, aliança. Mas vamos continuar. Olha o próximo slide. No caso de uma aliança, a morte está no princípio da relação entre duas partes, simbolizando o fator maldição, potencial a da aliança. No caso de um testamento, a morte está no fim da relação entre as duas partes, efetivando uma herança. É no contexto da morte por aliança
não da morte testamentária, que deve ser entendida a morte de Jesus Cristo. A morte de Cristo foi um sacrifício substitucional. Cristo morreu como um substituto do infrator da aliança, eu e você. A substituição é essencial para a compreensão da morte de Cristo. Todavia, a morte em substituição de outro não tem lugar algum no fazer um testamento e disposição da última vontade. O testador morre no seu próprio lugar, não no lugar de outro. Nenhuma outra morte pode substituir a morte do testador. Vamos entender aqui. Vamos usar um personagem famoso. Vamos lá. Michael Jackson morreu. Ele tinha uma herança. Ali tinha os herdeiros da sua herança. O testamento de Michael Jackson só tinha valor depois da morte dele. Antes da morte dele, ele estava vivo, ninguém poderia usufruir da sua herança, porque ele ainda estava com vida. Então, alguém poderia morrer no lugar de Michael Jackson para os filhos assumirem a herança? Não. Então, há uma diferença de a questão da morte testamentária e a morte por aliança. A morte por aliança é substituir. Foi o que Cristo fez por nós. Ele me substituiu na cruz do Calvário. Ele te substituiu na cruz do Calvário. Esta é a morte por aliança. É a diferença da morte neotestamentária. Então, tomamos cuidado nesse sentido de questão de aliança. Vamos continuar para entendermos melhor. Mas Cristo morreu em lugar do pecador, por causa das violações da aliança, quando Adão violou a aliança lá no jardim do Éden. Os homens foram condenados a morrer. Cristo tornou-se si mesmo as maldições da aliança e morreu no lugar do pecador. Veja a profundidade deste assunto com a quantidade de vezes mencionado na Bíblia. O vocábulo aliança aparece nada menos que aproximadamente 296 vezes e em 34 livros dos 66 inspirados. Já o outro vocábulo sangue, que está sempre acompanhando o vocábulo aliança, aparece cerca de 449 vezes e em 41 livros dos 66 do cânon sagrado. Só pela quantidade de vezes registrados pelos escritores da Bíblia, vejo a necessidade de um estudo mais profundo sobre este assunto. Só a quantidade de vezes que aparece o vocábulo já me leva a ter um estudo mais profundo sobre este assunto. Olha o próximo slide, só tem esse mais um, diz assim, ó, em Gênesis 15, encontramos uma passagem difícil de interpretar, que envolve diretamente o assunto. Vejamos, naquele mesmo dia fez o Senhor uma aliança com Abraão, Gênesis 15, 18a. Esse texto é extraído de um contexto difícil, quando lemos a frase, fazer uma aliança. O que significa isso no hebraico? Significa cortar uma aliança. Não somente a terminologia, mas o ritual comumente associado com o estabelecimento da aliança reflete de maneira dramática um processo de cortar. Na medida que se faz uma aliança, animais são cortados. Ele tinha que pegar um cordeiro e cortar, tinha que pegar uma novilha e cortar. Ele só não cortou a pomba, a ave, mas os animais tinham que ser cortados. Toma para mim 3 novilhas, 3 cabras, 3 carneiros, e uma rola e um pombinho. E tomou ele isto tudo, partiu-os ao meio e pôs cada parte diante da outra. E a ave não partiu. Gênesis 15, de 9 a 10. Aqui temos o exemplo mais claro deste procedimento, cortar, quando foi feita a aliança abraâmica. Primeiro, Abraão divide uma série de animais e põe os pedaços uns defronte dos outros. Então, o significado ali, quando ele diz fazer uma aliança, no literal, era cortar uma aliança. E o próprio ritual requer isso, tinha que ter o corte dos animais. E por último, para concluir, qual é o significado dessa divisão de animais? No momento do estabelecimento da aliança. A divisão do animal simboliza o penhor,
da morte. A divisão do animal simboliza o penhor da morte. No momento do compromisso da aliança, os animais desmembrados representam a maldição que o autor do pacto invoca sobre si mesmo, caso viole o compromisso que fez. Esta interpretação encontra forte apoio em Jeremias, quando ele recorda a deslealdade de Israel aos seus compromissos de aliança. Lembra-lhes o ritual pelo qual eles passaram entre as partes do bezerro. Depois leia lá Jeremias 34:18. Deus, cobrando de Israel a quebra da aliança, relembrou o ritual que eles passaram entre as partes do bezerro. Vocês têm uma aliança comigo, vocês estão quebrando a aliança. E o preço da quebra da aliança é a morte. E assim muitos israelitas morreram. Em virtude da sua transgressão, eles invocaram sobre si as maldições da aliança. Portanto, poderão esperar o desmembramento de seus próprios corpos. Suas cargas servirão de pasto às aves do céu e aos animais da terra. Esse foi o julgamento em Jeremias 34:20. Vocês vão pagar pela quebra desta aliança. Alguns textos, olha o finalzinho desse slide. Alguns textos do Novo Testamento ficam mais claros quando entendemos o Velho Testamento. Veja agora Gálatas 3:13a. Muitos leem esse texto e me perguntam, pastor, como entender aquele texto de Gálatas 3:13? Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. A quebra da aliança era trazer a maldição sobre si. Quando Adão quebrou a aliança lá em Gênesis, quando Adão pecou, ele trouxe a maldição sobre a raça humana. Toda a maldição. Como resolver essa maldição? Pacto de sangue, a aliança. E como resolver agora? Cristo tornou-se, fazendo-se maldição por nós. Quando você vê essa passagem do Velho Testamento, quando você entende as alianças do Velho Testamento, aí você consegue compreender o que Paulo estava escrevendo aos Gálatas. Cristo se fez maldito por causa de mim, por causa de você, porque a aliança foi quebrada. Pacto de vida ou morte. O salário do pecado é a morte. Então toda a raça humana tem que morrer para o inferno. Mas Cristo se fez maldito, morrendo em meu lugar e no seu lugar. Cristo no Velho Testamento. Aqui nós encontramos, irmãos, Jesus, a promessa selada com as alianças. Espero ter clareado algo mais para você, querido ouvinte. E eu espero que você cresça cada dia no conhecimento e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Depois desse momento, Deus fez uma aliança com Abraão. Deus prometeu qual seria a questão geográfica agora para Israel. Deus deu os limites do qual ninguém pode mudar. Ninguém pode vencer Israel, porque Deus fez esse pacto e essa questão geográfica com eles. Que Deus te abençoe, que Deus ilumine sua cabeça e que Deus abra o seu entendimento para que você possa crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero orar por você. Deus, obrigado por esse momento. Peço pela vida de cada ouvinte que está assistindo esta mensagem. Abra o entendimento, ó Deus, crescimento espiritual para louvor e glória do teu nome. Se alguém que ainda não se rendeu a Jesus Cristo, que possa compreender que é o único caminho e se entregar ao libertador, o nosso Salvador, Jesus Cristo. Eu te peço, no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém.